Olá pessoal, estamos na capital da Polônia, a cidade de Varsóvia, a maior cidade do país. Apesar disso, ela não é a cidade que atrai mais turistas, mas isso não quer dizer que não é uma cidade que tenha seus encantos e seus atrativos. Uma cidade que remonta ao século XIII tem muita história para contar, e algumas delas nós vamos contar aqui para vocês. Vem com a gente conhecer Varsóvia. O Castelo Real de Varsóvia, aqui atrás de mim, é um dos símbolos da soberania polonesa. Foi aqui que foi assinada a Constituição do país em 1791, a segunda Constituição mais antiga do mundo. Este prédio foi construído na virada do século XVI para o XVII. Como sabemos, na Segunda Guerra Mundial, aqui foi bombardeado e o prédio então também tombou. E ele foi reconstruído no início de 1971, ali que começaram o processo de reconstrução, muito financiado pela população. Hoje ele abriga um museu que conta a história da cidade, do país, e também ainda é palco de algumas ações do governo. Varsóvia é realmente surpreendente. Fomos parados por mais uma senhora super simpática, mega elegante, e começou a falar pra gente um monte de coisa. A gente não entendeu nada, falamos que não entendíamos. Ela pouco se importou, continuou feliz, apontou pra cá, falou Leonardo da Vinci, tipo assim, vai lá. E aí a gente tá entrando pra ver o que é. No final ainda mandou beijinho pra gente. E aqui é as dependências da Universidade de Varsóvia, parece. Bom, gente, não entendemos nada do que ela falou, mas ficamos muito curiosos e aí resolvemos estudar. Olha o que a gente descobriu. A única referência que liga Leonardo da Vinci à Polônia tem a ver com a compra da pintura Dama com Arminho, feita pelo da Vinci no final do século XV pelo governo polonês. No entanto, conforme consultamos, a pintura não estaria em Varsóvia, mas na cidade de Cracóvia. É o clássico, talvez. Quase um renascimento do Renascimento. A igreja de Santa Cruz é uma das igrejas barrocas mais bonitas aqui de Varsóvia. E aqui tem uma coisa interessante: o coração de Chopin está sepultado em uma das colunas da igreja, o seu corpo está sepultado em Paris e seu coração aqui, nessa coluna iluminada. Ele morreu em 1849 e, enfim, alguém que amava tanto esse lugar e o coração permaneceu aqui.
Uma outra figura importante da Polônia é Nicolau Copérnico, que estudou na Universidade de Cracóvia. Copérnico era filósofo, matemático, jurista, médico e foi o cônego também. Enfim, era alguém que tinha muitas habilidades e conhecimentos, mas Copérnico é mais conhecido, né, o seu trabalho mais conhecido tem a ver com o heliocentrismo, né, que é o Sol como o centro do sistema solar, ou seja, os planetas girando em torno do Sol. E aqui nós temos uma estátua dele e na praça, né, no chão, a gente tem então a representação do sistema solar. Falamos há pouco do Chopin e aqui em Varsóvia, né, há um roteiro específico que dá conta dos locais de Chopin na cidade. Então há alguns bancos, inclusive, que tocam música. E tem uma coisa interessante, o banco toca música, indica os locais e é possível você fazer uma selfie com Chopin, caso você esteja conectado à internet. Além disso, há também aqui um QR Code, né, para outras informações. A selfie com Chopin, gente, é tecnologia, ok? Chopin não vai descer aqui. Eu não tenho a menor ideia do porquê que tem isso tudo, mas essa avenida é Ferreiro Rocher e pronto. Podia ter uns chocolates aqui, né, uma distribuição de graça, mas infelizmente não tem. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know. Aqui em Varsóvia estamos no Museu Marie Curie. A gente fala assim, imagina logo, né, uma francesa, a mãe da radioatividade, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, que tem o seu corpo no Panteão dos Heróis de Paris, era uma mulher polonesa, né? Então aqui em Varsóvia nós temos um museu dedicado a ela. Bom, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a Marie Curie, na Netflix tem um filme contando um pouco da trajetória dela, então fica aí uma dica para você conhecer um pouco de uma polonesa por meio das lentes do cinema. De janeiro, aqui em Varsóvia, feirinha de Natal, cidade ainda com árvores e enfeites de Natal. Tô achando que aqui é Natal o ano inteiro.